Olá, boa tarde, Maria Alcina. Olá, Ângela. Obrigada por estares aqui comigo. Sinto-me assim muito honrada porque, porque tu tens esse peso leve na minha vida, tu trazes mais para mim. Vou só dizer o porquê Maria Alcina aqui. Não é só pela tua sabedoria, pela tua eloquência, é acima de tudo pelo teu coração. O teu coração que integra, que vê, que sente, aquele coração que faz diferença onde quer que esteja, tu podes estar caladinha, o teu sorriso, os teus olhos acrescentam. E eu conheci-te há 5 anos no curso de trauma de desenvolvimento, foi há 5 anos. Já foi há 5 anos. Foi, não foi? Pois nós fizemos formação 3. Não, talvez seja 4, 4 ou 5. 4 ou 5. Bem, foi no trauma de desenvolvimento, depois foi nos 2 módulos que eu fiz da experiência somática, na jornada das mulheres e agora no último da Liana. E é engraçado que nós só nos encontramos em contexto de treino, mas sempre que estamos juntas estamos aos dias, não é? E intenso, e Mas não também, é assim, oh, Ângela, tens que ver a que treino nos estamos a referir, que não é? treino. Isto não é um treino, isto é uma aprendizagem contínua de olhar para dentro, nos reconhecermos, de irmos estando uns com os outros, não é bem um treino clássico, não é? Então corresponde a muito mais tempo do que se fosse Muito um treino mais clássico. tempo, muito mais tempo. Olha, queres-te apresentar? Porque eu não sei se sei exatamente apresentar-te. Mas eu posso dizer muito simplesmente, depois de tu dizeres o que disseste, na verdade, eu fico assim bem quentinha, não é? Com o peito bem quentinho e com uma sensação, do meu lugar também no mundo, não é? Porque às vezes a gente tem momentos em que perde a sensação do seu lugar no mundo, parece que ninguém nos vê, não sabemos o que é que estamos aqui a fazer, não sabemos se a nossa opinião tem alguma importância. E eu tenho sido uma privilegiada porque também nestes últimos tempos e nestes trabalhos que temos feito juntas, desde que a nossa fé pela Somatic Experiencing e o nosso apreço pela Liana Neto Não. apareceram na nossa vida, nós pronto, fomos estando juntas e fomos crescendo muito neste tema de olhar para dentro e de nos percebermos melhor e fico muito, enfim, reconhecida por tu seres uma pessoa também que reconhece a existência das outras pessoas e que as vês e que consegues também dizer o bocadinho que te chega delas, porque isso que tu dizes também a mim me torna mais completa, porque é como se eu soubesse onde é que o meu caminho está a ser um caminho coletivo e onde é que ele está a ser um caminho que ninguém vê. E isso é uma coisa importante. Às vezes a gente não tem noção de como é importante dar conta ao outro de como o outro chega a ti. Pode ser às vezes muito positivo o que tu lhe queres dizer, às vezes pode ser não tão agradável de sentir, mas pode ser dito de uma maneira amorosa e cuidadosa e é igualmente produtivo para o teu crescimento. Então eu acho muito bom que tu consigas ver-me e me honres, para usar a palavra que nós as duas gostamos muito, e me honres com essa constatação de que em mim há alguma coisa que te chega e que te acrescenta, e isso é uma coisa boa. E não é fácil. E já Pois, agora eu sei que vou-te interromper a tua apresentação, não mas faz é que o mal. que eu senti foi que a tua grandeza exalta a minha pequenez. Então foi preciso coragem para eu ir ter contigo e te agradecer, tu seres aquela luz que dá esperança que eu posso ser assim, não porque eu quero ser como tu, mas que eu quero ter essa presença, essa luz, esse carinho
E isso é preciso coragem. Eu lembro-me, porque eu acho que todos os dias eu queria falar contigo, todos os dias eu queria chegar perto de ti, só consegui no último dia. Felizmente tive dias suficientes. E também é muito interessante o que tu estás a dizer, porque também é uma forma de eu me apresentar, dizer como é que eu te vi também na minha vida. Nesse primeiro curso éramos muitos, não é? Era muita gente, aquilo era uma multidão. E eu não me recordo disso, não quando tu no fim foste conversar comigo. Mas depois, durante a formação, e também havia em mim um sentimento de admiração e de apreço por uma coisa que tu tens e que eu não tenho, nunca desenvolvi tanto ao longo da minha vida. E que é, eu lembro-me de ti, eu estava sempre atrás de ti, tu estavas sempre sentada no chão, estiveste sempre, quase sempre sentada no chão, vi poucas vezes sentada na cadeira, e estavas sentada no chão com uma postura fluida, mas ao mesmo tempo segura. E eu pensava, meu Deus, que bom, ela está sentada no chão, não lhe dói nada, está porreira, está atenta, estavas com o computador sempre ao colo e estavas ali, sabes? Estavas confortável. E eu pensava, que bom, e aqui eu já não podia ficar tão confortável sentada no chão. E admirava imenso aquela tua postura e de alguma maneira tu fazias perguntas e de vez em quando questionavas alguns temas que estavam a ser apresentados de uma maneira sempre assim cirúrgica. Cirúrgica, tu não gastavas, eu sou mais de floreados, não é? Eu sou mais assim, de vez em quando passo para outras dimensões, depois volto outra vez. Tu também passas, que eu depois verifiquei que tu de vez em quando também és capaz de fazer isso. Mas ali tu estavas com uma postura que eu admiro imenso, que é essa capacidade de eu estar atenta a qualquer coisa e, e de expurgar o que me chega dos excessos ou do que naquele momento não me interessa e ter assim 2 ou 3 pontos que tu querias clarificar e que tu clarificavas sempre num estilo direto, claro e essencial. Tu não tinhas cá grandes. Não ias ali para chegar aqui, ias assim, em linha direta. Eu admiro muito isso, porque acho que isso é um recurso fabuloso, não é? É um recurso fabuloso o tu conseguires focar-te e abstrair do que é supérfluo e ficares no essencial. Eu tenho mais dificuldade, como forma de apresentação minha, eu tenho mais dificuldade. Eu sou mais. Uma cliente uma vez disse-me, há muitos anos, criou uma história sobre mim, sobre o meu marido, que éramos os 2 terapeutas de grupo, e depois ela criou uma história de 2 animais. E a mim, ela via-me como uma aranha. Muito interessante, queres Talvez explicar? achei aquilo muito engraçado, achei aquilo uma aranha. Oh. Mas depois tenho pensado, não é? E de facto uma aranha tece pontos longínquos, não é? Tu vês que as aranhas tecem de um ponto longínquo, vão a outro ponto e têm aquela persistência, acreditam que podem ir daquele ponto àquele ponto e depois devagarinho vão descendo, descendo, descendo. É um trabalho de paciência, é um trabalho de tempo, é um trabalho de projeção, porque de repente elas devem ter capacidade de perceber de que ponto a que ponto é que elas querem ir, e depois tem aquele trabalho, aquela construção lindíssima, sobem paredes, descem paredes, escondem-se em qualquer sítio, também são predadoras, também vão buscar o que lhes interessa, não são assim lá umas apagadinhas, têm um lado, tem um lado, tem um lado assim como os castorzinhos, não é? Gostam de ter as suas moscas ali na despensa, são cuidadosas é muito engraçado. Mas eu só comecei a ver isto muito tempo depois, porque inicialmente eu gostaria de ter sido mais, sei lá, um tigre, uma pantera, um felino, não sei, uma aranha,
E eu achei, e talvez na sua pequenez a aranha é um bicho humilde, não é? É um bicho humilde, não é um bicho que. E também às vezes não é um bicho muito amado. Nós tecemos muitos elogios às aranhas pela sua capacidade de construção e pela Uhum. estética do que elas constroem, e também porque porque nos retiram os mosquitos e os insetos pequenos das casas, mas matamos-las muito, não temos muito cuidado com elas muitas vezes. Eu passei a ter muito mais cuidado com elas a partir dessa identificação com a aranha. Isso é E uma portanto coisa, eu sou uma sim, pessoa assim, como a aranha. Acho que chega para dizer como é que eu sou. uma Sou aranha. uma aranha e também tenho um lado, quando necessário, tenho um lado que também vai buscar o que precisa e que também vai buscar o que quer, mas sempre num registro não sei, de descrição, diria eu, ou num registro mais pequenino, pronto, eu não gosto, havia umas lojas no Soho, em Nova Iorque, que eu gostava muito, ao tempo, já lá não vou há tantos anos, havia umas lojinhas, não era o Big is Beautiful, era o Small is Beautiful, Ah, claro. e eram lojas cheias de pecinhas mínimas, que para serem feitas exigem praxia fina, muita atenção, um olhar muito diferenciado, um conhecimento de como juntar tudo aquilo para fazer uma peça tão pequenina, tão delicada. Então eu gostava muito dessas lojas. Eu gosto do pequeno. Eu gosto do Gosto do pequeno. pequeno. Sou grande apologista que é só no pequeno que tudo acontece, não é? Exatamente. Mas essa cliente de velhice, ela já morreu, e eu lembro-me dela muitas vezes e deixou-me esse grande presente, não é? Que faz parte da minha bagagem e que é olhemos o grande, precisamos de panorâmica, não é? Precisamos ter Uhum. visão panorâmica. Eu não estou aqui deste tamanhinho, eu tenho uma visão panorâmica, mas depois dentro de tudo o que eu vejo há um tamanho certo para mim em cada momento, Eu adoro isso. Eu, não é? eu, eu chamo isso respirar, não é? É, Eu venho é, aqui abres e e depois volto só para ver onde é que está e venho. Adorei a história da aranha. afunila, afunila, alarga. É. E é isso que eu chamo a dança da vida, esta capacidade que nós precisamos ter, não porque é igual sempre, mas porque eu sei que onde quer que eu esteja eu não posso ficar. Eu se estou aqui, eu tenho que ter capacidade de alargar para poder voltar aqui com uma outra predisposição. Eu tenho que ter capacidade para parar, para poder recuperar o que é preciso das exigências. Mas isso eu acho que se adquire na prática, não é? O caminho faz-se andando E é e é. aí que já estamos outra vez na mesma linha do antes da gravação, que é esse acumular de abrir e fechar, de abrir e fechar, de abrir e fechar, vai andando com os anos, não é? Vai sendo feito idade, e quando tu chegas lá a um sítio mais longínquo, tens toda uma bagagem, tens toda uma acumulação de experiência e de estratégias, de maneiras de fazer, de maneiras de tocar, de maneiras de sentir, que não tinhas quando começaste o caminho ou quando vais no meio dele e estás preocupado com a sobrevivência, com o dia da manhã, com os filhos, com as escolas. Quando se chega aqui, tu estás menos preocupado com essas coisas e, portanto, estás muito mais capaz de abrir as tuas bolsas, não é? E retirar os tesourinhos e poder partilhá-los com alguém. É uma coisa maravilhosa. E isso que tu estás a fazer agora, de alguma maneira, é convidar é convidar-me, neste caso, Os a meus partilhar contigo tesourinhos. alguns tesourinhos que eu trago na minha bagagem e É. que uns são mais velhos, como esse da aranha, não é? E outros são mais recentes e que partilhamos já e que têm a ver com esta situação que vivemos todos, em todo o lado, neste momento, não é? Mas E pronto, aí sou assim, sou uma aranhinha. és uma aranhinha linda, autossuficiente, muito forte, muito bem protegida e ao mesmo tempo frágil.
e delicada. Gosto Exatamente. Ao disso. mesmo tempo, claro, uma aranha tem a grande capacidade de, ao tornar-se pequena e se esconder facilmente em algum sítio, não ser tão morta, não ser ainda extinto, não é? Elas Uhum. ainda não estão extintas, porque é habilidosa na sua defesa, não é? Portanto, defende-se com muita vitalidade, não é um bicho estático, é um bicho muito dinâmico, não é? E só fica estático quando está a descer. Quando está a descer, ela fica desce, Sua desce. paciência. É exatamente esse o nosso tema. Não sei se estás a ouvir, mas eu tenho. Estou a ouvir bem. É que acho que vem aqui cortar a relva que eu estou a ouvir os. Mas eu não ouço nada. Não? Ok. Não, Então, se for preciso, eu ponho. não se ouve nada. Destes para mim aquilo que é a representação do meu logo. O meu logo tem um 8 entrelaçado com o infinito e um é corpo, é o meu, é a minha condição humana, que é linear, nasceu e vai morrer. Eu falo muito na morte porque eu começo as minhas sessões com a cama da morte, mas este tempo linear não me pode definir. E o que eu faço neste tempo é tudo menos linear, que é aí que vem a dança. E a dança é muito eu não danço a pensar quando é que a música vai acabar. Eu danço no momento, eu danço aqui. Eu sei que eu tenho uma história linear no tempo e no espaço, mas eu não sou a condicionante do meu corpo neste tempo e neste espaço. Não. Eu sou muito mais que isso. E é esse muito mais que é a dança, que eu acredito que é muito importante trazer à conversa agora, esta posição dos nossos mais velhos, porque eu tive o privilégio de ter sido promovida a anciã no nosso último ano, subi à poltrona contigo, que eu agradeço, e no fundo é uma honra ter uma postura onde estas danças vão sendo acumuladas no tempo e no espaço e podem refletir. Agora, como é que nós vivemos, ou no tempo linear, onde só vê tempo e espaço, e se esquecem do ser, ou não existir só no ser, saber que há um tempo e um espaço que precisa de ser vivido, sentido, tocado, aproveitado. É verdade. Sim, eu acho que tu estás aí a falar de uma coisa que é talvez algo de que a Liana nos falou no corpo onírico, não é? Uhum. É a grande diferença que existe entre viver num tempo cronológico, que é comandado por acontecimentos externos, muitas vezes por acontecimentos externos, e quando não é por acontecimentos externos, é muitas vezes comandado por medos meus internos de não cumprir os acontecimentos externos ou de os imaginar de um tamanho que às vezes eles nem têm, e isso deixa-me numa pressa interna também, numa ansiedade. Esse é um tempo que nós nos habituamos a viver desde muito cedo, que é as crianças na escola quase não têm tempo para brincar, têm aulas de tudo e mais umas botas, e quando chegam ao verão os pais ainda os põem em ATLs, porque na verdade estar mais tempo ocupados com coisas que levam tempo e que têm tempos contados, e portanto esse tempo é uma praga, não é? Eu acho que é uma praga, esse tempo do relógio, esse tempo do calendário, esse tempo dos acontecimentos que têm que acontecer, é uma praga. E quando chegamos a mais velhos, na verdade, até podemos ter ainda coisas que têm um tempo cronológico, mas o passar dos dias, no tal outro tempo, que é o tempo mais subjetivo, o tempo Kairos, que tão bem nos falou a nossa Liana, esse tempo Kairos é um tempo em que é o teu corpo e é o teu sentir, e é essa dança também com o que te apetece mentalmente também, uma ideia que tu tens, um desejo, um impulso,
e depois como o teu corpo organiza isso, que faz com que tu te movas, ou não te movas, podes estar sossegado durante uma manhã, a olhar para o vale e a não pensar em nada, mas a sentir-te muito bem, a sentir-te muito integrada, a sentir que respiras, a sentir que te passa a brisazinha, que o sol te aquece, que há passarinhos a cantar, tudo isso é um tempo que não precisa de relógio e que esta fase mais vivida dos velhos, não é? Permite. Se eles não forem, como dizíamos antes da gravação, se eles não forem velhos que viveram toda a sua vida de novos entre a luta e a fuga e que não sabem fazer mais nada senão lutar e fugir. Portanto, simpático, simpático, simpático em ativação. Todos os outros que conseguiram ter a sua pausa, mas uma pausa com qualidade, etc., vão ser uns velhos que estão muito pouco incomodados com o tempo cronológico. E o tempo cronológico, no fundo, na velhice, é um tempo de respeito pelos outros, porque é, por exemplo, quando tu me dizes, Maria Alcina, vamos falar às 3 horas, e eu, com todo o respeito e com todo o prazer que me dá estar a falar contigo, eu marco as 3 horas no meu relógio e venho às 3 horas estar aqui contigo. Mas é como se só fosse o cronológico, é só porque eu quero, é só porque eu desejo, e tenho um treino todo de também o ter utilizado e, portanto, posso integrá-lo ainda no meu Kairos. Mas, na verdade, o nosso tempo é um tempo muito diferente. E por isso, há dias estava a falar com um amigo sobre isso, tu de manhã podes olhar para o espelho e se fores muito, se fores um velho que não se habituou a olhar para ele próprio, podes achar, ai que velho que tu está. Ontem uma amiga minha que tem 50 anos dizia-me, ai eu sinto-me tão velha a olhar para o espelho. E eu disse, olha, eu também, mas quer dizer, é normal que eu me sinta, porque já são mesmo muitos anos que a gente, já sou do outro século, portanto a gente já vai caminhando há muitos, muitos anos. Mas eu também olho e consigo ver, por exemplo, o que é que passa no meu olhar de manhã quando me olho? Não vejo só as rugas à volta dos olhos, vejo o que vem de dentro dos olhos. E vejo que estão luminosos, ou que acordaram mais preguiçosos, ou que estão tristes, porque eventualmente alguma coisa está em marcha internamente e estão tristes. Portanto, esta aceitação de que de dentro de ti vêm movimentos e vêm emoções e sensações que tu não controlas da cabeça, eles vêm aceitá-los, integrá-los, dar-lhes um sentido, aí sim com a tua cabeça, com a ajuda da tua cabeça. É um trabalho que um velho faz com relativo bem-estar e com muita curiosidade e com muito aproveitamento. Não é? Porque enquanto, por exemplo, tu tens 30 anos, vais ter uma reunião com o teu CEO e acordaste mal, dormiste mal, tiveste um sonho horrível, estás com medos de não ser promovido ou de ser mesmo despedido e vais fazer uma reunião importante, tu não olhas e vês essa aflição no teu olhar, porque se visses e aceitasses, podias dar um tempo para sossegar e ir mais tranquilo fazer a tua reunião com o CEO. Mas não tens tempo, o tempo cronos não se compadece de nada disso. Então, acho que é um tempo em que nós estamos muito capazes de dialogar connosco, muito capazes de nos aceitarmos a nós próprios e de tirarmos partido do que vamos vendo e do que vamos percebendo, em vez de ficarmos aterrorizados e de negarmos ou fingirmos que não é nada daquilo. Não, quer dizer, se eu estou irritada, também não posso achar que não estou irritada, porque estou irritada porquê? E vem uma série de alternativas, porque é que estás irritada, não tens razão nenhuma, mas não há razões para estar irritada. Está-se irritado porque há coisas que de alguma maneira nos invadiram, nos maltrataram e o corpo diz há aqui qualquer coisa sobre a qual tens que refletir ou tens que te debruçar. Quando se é novo, às vezes não há tempo para nada disto
E depois, claro, há úlceras de estômago, Uhum. há coisas psicossomáticas de todo o tipo, dores de cabeça, enxaquecas crónicas, sei lá o que mais, porque na verdade não se descarrega a emoção que está ali, não se descarrega em lado nenhum e vai ficando, e vai enrolando, e vai enquistando, e outras coisas vão acontecendo, e o corpo não aguenta e adoece. Então eu acho que um velho saudável, eu também posso definir como uma coisa que me dá muito prazer, é quando vou fazer alguma consulta por alguma razão, a pergunta, não, nem é quando vou fazer uma consulta, é quando vou fazer análises. As nossas enfermeiras que fazem análises têm por hábito, deve ser uma coisa que elas, enfim, são ensinadas a fazer, perguntam sempre, vem fazer as análises porquê? Por alguma situação de doença ou por não sei o quê, e eu respondo sim, por isto ou por aquilo. E a segunda pergunta é, e está a tomar alguma medicação? E deve ser porque sou velha, porque com certeza há uns 30 anos não vai perguntar se está a tomar. Então, Não sei. sempre. Tem que Então perguntar por causa de... eu digo com um ar muito orgulhoso e muito fã, não estou a tomar nada. E elas dizem, que sorte a sua! E eu intuo assim, se calhar ela já toma alguma coisa, não é? Não nada, felizmente ainda não estou a tomar nada. Ai, que sorte a sua! E eu penso, uau! Sorte não. Não, elas dizem que sorte a sua e eu entendo como um elogio, não é? Entendo como que coisa boa. Mas entendo também como, quando se chega a esta idade, é suposto, não se sabe bem por que critérios da mente humana, é suposto que se tem que estar com qualquer tipo de mazela e tens que tomar pelo menos 2 ou 3 comprimidos por dia. Porque se não tomares, como é que és um velho? Mas isso eu acho que não diz nada sobre os mais velhos, diz sobre esta sociedade onde nós Exatamente. existimos, onde medica que tudo. Se eu tenho raiva, já estou medicada, se eu tenho tristeza, sou medicada, se eu tenho vontade de ir à casa de banho, eu sou medicada. E o problema mais, talvez complexo ainda, é que o médico, porque te quer ajudar e porque te quer retirar os sintomas, não é? Que quantas vezes são a melhor coisa que tu podias deixar estar para ver aonde te levam. E Uhum. mais à frente, então, tomares devida conta deles. Mas eles querem te ajudar e têm aquela missão também de te retirar do sofrimento. Agora passei um dia de dizer uma coisa sobre isto e passou-me por causa dos médicos. Meti os médicos aqui na conversa. Mas pronto, mas o que eu quero, talvez me lembre daqui a pouco, o que eu quero dizer é que já me lembrei, nós vamos ao médico porque temos uma coisa qualquer e o médico quer responder à nossa aparente necessidade, não é? Que é livrar-nos daquilo que nos assusta, mas se vimos de lá sem nada, também somos capazes de achar que a consulta não foi bem feita. Não valeu a pena. Exatamente, que ele não tomou bem conta de ti, É. não viu bem que tu se calhar precisavas de qualquer coisa. E isto passa-se mais com os velhos do que com os novos, não é? Ou seja, quando o médico te dá atenção através da prescrição de uma medicação, muitas vezes está-te a dar uma outra coisa que tu precisas, que é atenção e cuidado, e à pala disso tu vais levar com uma pastilha que muitas vezes não te vai fazer grande coisa, ou até te pode fazer menos coisa do que aquilo que era suposto, mas é a busca também de cuidado, não é? Uhum. É a busca do cuidado que tu vais buscar. E quando eles às vezes dizem, não, mas eu não vejo razão para lhe dar nada, e tu perguntas, não viu bem, tem que me dar qualquer coisa. Mas se calhar eu não vejo razão para lhe dar nada, mas vejo razão para lhe dizer fique calma, fique sossegada, está tudo bem, o seu organismo ainda está a funcionar bem, deve estar contente por isso. Não fazem isso, não te dão nada e despacham-te. E portanto, isto às vezes leva-me a pensar numa série de coisas que me diziam amigos meus médicos e que me diziam e me dizem. Eu tenho uma amiga cardiologista que me diz muitas vezes, tu não imaginas, tenho feito várias sessões
de urgência, agora nesta altura, e quando chego lá são ataques de pânico. Não tem nada a ver com o coração, nem com a cardiologia, não é? E, portanto, ela está, mimos, tranquiliza-os, dá-lhes dicas para eles relaxarem, etc. E isso é a ajuda que vão buscar e que vão precisar. Então, isto faz-me pensar muito também na transformação que devia existir a nível dos serviços de saúde, nessa triagem do que é verdadeiramente do corpo físico e tem que ser acudido, não é? E o que é de um outro corpo que vem maltratado, que vem negligenciado, que vem solitário e que precisa de outro tipo de achega, não é? E que muitas vezes os médicos também não têm tempo para fazer, porque lhes pedem num tempo muito curto que façam esse trabalho. Claro. As pessoas não têm dinheiro para terem uma consulta psicoterapêutica, porque finalmente também são consultas que custam dinheiro. O serviço de saúde não contempla muito ainda a saúde mental, que também é uma designação que eu não gosto, mas pronto, a saúde mental. E, portanto, nós damos conta que uma das viragens que a sociedade vai ter que ter também é neste sentido. Deixarmos de ser uma sociedade da pressa, uma sociedade da resolução rápida, uma sociedade muito mecânica, para uma sociedade de cuidado. De cuidado. E esse cuidado eu acho que é o que toda a gente procura, não são só os velhos. Todos procuramos o cuidado, a atenção à nossa coisa, que pode ser insignificante se olharmos para a grandiosidade de outras coisas tão graves que há por aí, mas essa insignificância neste momento para a pessoa tem o tamanho do mundo. E se tu conseguires acalmar essa insignificância, essa pessoa fica disponível outra vez para continuar a sua vida de uma maneira tranquila e ajustada. Senão aquilo vai se enrolar com mais outra coisa que ninguém atendeu, com mais outra que ninguém atendeu, e é uma sociedade de carência, não é? Uma sociedade de falta. E temos tanta abundância. Tu vês nestas situações do Covid a abundância de afeto que há por aí. A abundância de afeto que sai das janelas, sai das portas, vai para a rua, vai levar, vai trazer, vai pôr, vai fazer. As pessoas excedem-se numa capacidade que no dia a dia, por este tempo cronos, por esta vida cronometrada, tu não tens tempo de ver. Não tens tempo de ver. Uma amiga minha dizia-me há dias, sempre houve gente com fome em Portugal, sempre houve gente necessitada, sempre houve gente carenciada. Porquê é que não se vê essas pessoas quando não há desgraça? Porquê é que as pessoas não estão com um olhar mais atento, mais cirúrgico para ver e poderem ajudar? Porque não há tempo. Agora, como estávamos confinados e temos todo o tempo do mundo, não é? De repente vemos, e também fomos bombardeados por informação de todo o tipo, fomos vendo com tempo e com espaço confinado não dava para fugir, não é? Fomos vendo com tempo e em espaço que não permite que tu te vás embora, fomos vendo, enfim, as dificuldades que existem à nossa volta e fomos acordando dentro de nós essa maravilhosa bagagem que também trazemos de todo o sempre e do nosso genoma, que é essa capacidade de precisamos do outro, não é? O outro é muito importante para nós e, portanto, se eu tenho isso em mim, o outro eu vejo como é que ele está, como é que se move, se chorou, se não chorou, se está furibundo, se está... Eu vejo. Se não vejo, é porque o relógio me diz que eu tenho que ir a correr. Tem que ir. Para algum sítio. Não se sabe muito bem, não te perguntas porque é que vais a correr para aquele sítio. Corres para aquele sítio. Somos guiados pelo calendário e quase sem pensar. E no fundo tu tocaste numa coisa em relação ao tempo cronológico e ao tempo de Kairos, mais orgânico, mais biológico. Tocaste numa coisa interessante que no outro dia uma amiga minha dizia que aquilo que o confinamento lhe trouxe foi liberdade. E eu adorei
a partilha dela, exatamente por esta permissão de entrar em contacto com o tempo biológico dela, com o ciclo, que é o corpo a pedir o quê e como, e esse respeito que nós precisamos aprender a dar. E quando nós damos, temos mais tempo para notar, porque eu sei, por mim, quando eu estou mais em mim, mais relaxada, quando eu me permito descansar, eu tenho mais espaço e mais capacidade para receber o outro, para prestar atenção, e isso é muito interessante. Tal e qual, tal e qual. E claro que quando és mais velho, porque não tens tanta urgência, não é? A tua urgência é feita de pequenos nadas, pequenos agoras que se vão acumulando e que tu dizes, agora apetecia-me isto, agora vou fazer aqui, agora não apetece nada. Portanto, tu tens um tempo muito mais livre, é a tua liberdade total, não é? Porque tens o tempo do teu estômago que te diz, agora apetece-me almoçar, hoje não me apetece jantar. Tens uma percepção, não é? Enquanto, por exemplo, às vezes quando trabalhas, tens que também, na pausa, tens que ir fazer a ingestão de algum tipo de comida, porque é a hora do almoço, não é? E todos vão e tu também tens que ir, não Está é? na hora. Exatamente, está na hora de almoçar, está na hora do cafezinho, mas quem é que disse que está na hora? Mas que diabo de condutor de orquestra é este que te diz está na hora de ir tomar café, está na hora de não sei o quê? Ou seja, o teu corpo não tem liberdade, ele está condicionado a responder ao está na hora e lá vai ele ser violentado muitas vezes para teres que comer ou numa hora em que não te apetece ou numa hora em que não era a hora e vais ter que comer porque está na hora e porque a seguir já não há hora para tu comer. Já não é hora, pois. Enquanto E, quando estás por tua conta, na verdade tu comes, ouves muito de como é que o corpo te vai dizendo, estou a sentir qualquer coisa agora por aqui, apetece-me uma banana, apetece-me beber um chá, apetece-me ir dar um passeio. E isso é uma coisa que a gente, e que eu às vezes penso, como é que é possível nós trabalharmos tanto em certas etapas da nossa vida? Como é que o corpo se aguentou, não é? Devíamos trazê-lo nas palminhas sempre, porque em certos momentos ele foi violentadíssimo, não é? Em noites, em horas seguidas de trabalho, em condições às vezes não boas, porque aí nem havia tempo para sentir o corpo, nem para comer, nem para coisa nem nenhuma. para nada. Às vezes nem para dormir, que os trabalhos eram para entregar no dia seguinte. Um horror. Eu às vezes faço assim uma retrospectiva dos meus tempos dos 40, 50, assim, mas como é que é possível? Como é que tu tinhas energia, vitalidade para aquilo tudo, não é? E como é que o corpo nunca te faltou, nunca te deixou de responder? Então, como é que eu agora poderia fazer ao meu corpo uma desfeita destas, não cuidar dele, não o mimar, não é? Como é que eu podia fazer isso? Tão Não bom é? isso. Tenho que o pôr num pedestal e tenho que, com rugas, sem rugas, com algumas dores, sem dores, tenho que o pôr num pedestal e cuidar dele o melhor possível. Amei esse pedido de pormos o corpo no pedestal e eu acredito que sim, de uma forma muito mais de escuta, como tu dizes, do que, porque eu acho que se põe muito o corpo no pedestal, lá está, nas marcas, na roupa, nas maquiagens, no externo, mas é preciso pôr o corpo no pedestal, no interno, no dentro, na escuta do nosso próprio ritmo biológico que nós perdemos e muitos de nós nunca chegou a conhecer, porque foi sempre imposto, não é? Como tudo o que está no prato, nós nunca ouvimos o corpo a saber, não, estou satisfeita, ou estes pequenos convites sociais que têm significados múltiplos e acontecem por motivos múltiplos, também nos ensinam a desrespeitar o nosso corpo. Totalmente,
totalmente. É estas aprendizagens que eu acho que nós também aprendemos a desrespeitar A aquilo que é construir. nosso. Porque se eu reconhecer quais são os meus valores e eu olhar para o meu dia a dia e ver qual é o tempo cronológico que eu vou alocar para aquilo que eu digo valorizar, eu nem sempre estou em concordância, eu nem sempre faço aquilo que eu digo valorizar. E aí entra o respeito pelos outros, pelas dinâmicas, que era o que estavas a dizer, estamos num momento absolutamente crucial de escolha do que é que nós valorizamos agora. Um momento de escolha do que é importante para aquilo que, a vida que nós queremos criar, porque tivemos este momento de pausa, porque refletimos, não vai ser de um dia para o outro, mas se eu criar esta semente em mim de que não, isto para mim é importante, e tu falaste em discriminação, e para mim não é só discriminação de idade, eu estou nos Estados Unidos, como tu sabes, e a discriminação aqui é mais do que idade, não é? Quando se diz, ok, os nossos mais velhos estão a morrer, mas eles sacrificam-se pela economia. Quando se diz, mas quem estão a morrer em Nova Iorque até são os pretos, mas os pretos, como não votam republicano, então não é preciso parar porque são os pretos que morrem. Quando o maior número de contaminados são os latinos, 1 em 5, e se diz, tudo bem, os latinos também não votam republicano, então quando há a desculpa de que estes pedaços da comunidade são desrespeitados e não são descartáveis, não são incluídos, não são considerados, não são reconhecidos, porque no fundo quem era Nova Iorque sem a comunidade, quem era este país sem os latinos? Era a América, não é? Exato, e é nesse sentido que eu digo que temos, e não é só na urgência, não é só na crise, temos que alinhar aquilo que o nosso coração sabe que é a nossa verdade com a nossa ação. E um convite a votarmos com os pés, votarmos com a ação, com as compras, com a forma como nós nos protegemos e protegemos os outros, com as escolhas que fazemos, se ficamos ou não em confinamento, não por questões políticas que temos que ir ou deixar de ir, mas é mesmo necessário. Eu tenho ouvido entrevistas de economistas e acho muito engraçado, porque quando lhes perguntam o que é isto, a economia vai ao ar, e eles dizem sempre, mas se nós não contermos este vírus primeiro, não vamos ter economia para salvar. E acho muito interessante que ainda não houve um economista que tivesse dito não, temos que reabrir, morra quem tiver que morrer, mas nós temos que reabrir. Os economistas não são dessa opinião. E é muito interessante perceber quais são as forças que nos estão a chamar. E sim, as nossas vontades de querer estar com o outro, de querer abraçar, também entram um bocadinho na... Também. Também mordem o isco. Mordem. Mas sim, tu falaste aí, e claro, nós estamos a falar mais nos velhos, porque, obviamente, porque eu sou já uma pessoa com anciã, com idade, e portanto estamos a puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, não é? Mas na verdade não são só os velhos, os descartáveis e os desnecessários, são todos esses que tu disseste, são todos os excluídos, não é? Os que não são rentáveis, todos os que não são rentáveis, na verdade, dá-se-lhes um pequeno subsídio, podem viver debaixo da ponte, não importa muito que comam maçãs todas as noites, que lhes vai dar uma alma generosa ao abrigo de uma qualquer associação de proteção deste tipo de situações, mas são todos esses, não é? São todos esses os que estão cá de fora, os estrangeiros, etc., que vivem aglomerados dentro de instalações que não são instalações suficientes para viverem tantas pessoas, que trabalham 9, 10 horas por dia, que, enfim, aqui em Portugal ainda não são
tão explorados como em muitos outros sítios, mas seguramente também não ganharão o mesmo que ganharia um europeu se tivesse de trabalhar aqui. Portanto, todos esses, se morrerem, há mais para substituir, não é? Há mais para substituir. E, portanto, essa sociedade é uma sociedade que nós não queremos mais, não queremos, mas não queremos há muito tempo. Eu lembro-me de ter grandes fantasias de mudança em várias etapas da minha vida e ter acreditado que sim, que era possível construir uma sociedade diferente nos anos 60, no 25 de Abril, e que íamos ter uma sociedade muito diferente. E aí eu comecei a perceber que o peso e a dimensão deste apetite voraz, desta economia que se criou mundial, centrada no lucro, na exploração, no consumo desenfreado, em expurgar todos os recursos que há, desde os animais, as madeiras, o petróleo, tudo, vai-se tirar tudo o que for tirar e consome-se loucamente para ter o máximo de lucro em menos tempo. Tudo isso é terrível, não é? Tudo isso nos trouxe até aqui e agora é maravilhoso ver que quando o homem para essa voracidade por 2 meses, não é? Tu tens bichos selvagens a passear nas ruas das cidades e não percebes como é que eles se atreveram a vir e porque é que eles se atreveram, porque há silêncio, porque ninguém os molesta e eles são curiosos e vêm, enfim, alargar um bocadinho os seus horizontes e passear por outros sítios, não é? As pessoas em Lisboa dizem que as ruas têm cheiros diferentes e que, enfim, pronto, a ausência daquele ruído ensurdecedor, isso não vai mudar. Eu também acho que não, mas acho... Nós temos todos para o campo. Eu tenho uma tese que é assim, se agora muitas pessoas decidirem que o interior, onde até o vírus não tem grande impacto, né? Há zonas de Portugal onde não há nada, o Alentejo está muito protegido, há zonas de interior onde não se passa nada, que as pessoas nem querem muito saber disso, porque não se passa nada, não é? Que bom. Se as pessoas da cidade começarem enfim, a pensar que em vez de estarem aqui acumuladas a trabalhar por um salário que lhes esmifra a vida aos poucos, não é? A ganharem para pagar as escolas dos filhos e os ATLs e as carrinhas e tudo isso, e poderem não regressar a uma vida pastoril e idílica, mas regressarem com ideias para poderem projetar e poderem tirar do sítio onde se vão instalar, tirarem o seu provento e viverem sustentavelmente, isso seria uma saída. Já há muitas saídas dessas, mas não são ainda aos milhões. Maria Alcina, se tu pudesses deixar um pedido aos mais velhos e aos mais novos, que pedido é que deixarias? Um pedido. Aos mais velhos eu deixo, não sei se é um pedido, é uma espécie de um lembrete, não é? Que mantenhamos a atenção naquilo que se passa à nossa volta, que se não tivermos alzheimeriados ou com uma doença qualquer que nos impeça, que não descartemos isso do nosso empoderamento e que olhemos à volta, que vejamos o que se passa, que pensemos, que elaboremos, que demos opinião. Quem tem netos e quem tem famílias próximas, depois poder passar informação, contar histórias, fazer com que eles percebam como é que as coisas foram, o que é que se passou. Por exemplo, a maior parte dos avós nunca brincaram. Isso é uma coisa que às vezes tu olhas e pensas, são pessoas do tempo da guerra, são pessoas, eu lembro-me dos meus pais viveram no tempo do pós-guerra, do racionamento da comida. Quer dizer, a gente nunca viveu o racionamento da comida. Antes, pelo contrário, acumulámos despensas de comida agora durante estes 2 meses com medo de morrermos de fome, não é? Pessoas que não tiveram, que não brincaram, muitos deles não foram à escola. Tudo isto para nós hoje estarmos aqui cheios de telemóveis, cheios de conforto, cheios de imensas coisas e não podemos abandoná-los, nem podemos
e que nos perdoem os velhos maltratados, não é? Mas o que eu digo aos velhos é isso, olha, manter o olhar atento, manter a voz ativa, não é? Contar histórias, dar opinião, ir lá ver, moverem-se dentro das suas capacidades. E aos mais novos, o que eu pedia é que, quando olharem para uma pessoa mais velha, pensarem sempre que, por muito limitada que ela possa ser, e por muito que aparente não ter tido uma vida de grande abundância, pensem sempre que só pelo caminho andado ela tem com certeza uma experiência que trará alguma coisa de novo à vida deles, se eles tiverem um bocadinho do seu tempo para parar e inquirir e querer saber e se aproximarem. E isso é uma coisa muito importante. E acho que essa sensação de que os velhos não sabem mexer nos computadores e não são hábeis nas tecnologias e, portanto, o que é que têm para nos ensinar? Os velhos têm para ensinar essa coisa da gestão do amor, da gestão da sensibilidade, da história, onde eles podem ver para além daquilo que é o seu conhecimento tecnológico ou científico, podem ver como é que se viveu de outra maneira e que sentimentos andaram por ali a viajar naquelas pessoas. E isso é uma grande aprendizagem, porque se a gente não unir os sentimentos com a capacidade de pensar e de atribuir significado à realidade, somos seres incompletos e estamos condenados à extinção, porque não conseguiremos sobreviver por metade, não se sobrevive. Obrigada, adorei esse convite à troca, no fundo é o reconhecimento do que eu tenho para dar e eu posso dar aos mais velhos a minha sabedoria tecnológica e eu tenho para receber, que eu acho que a maior parte dos mais novos recebe imenso dos mais velhos, só que se calhar não reconhecem e não têm a sensibilidade de reconhecer o que é que recebem. Oriocina, E acabamos como começámos, que és tu a reconhecer na outra pessoa uma coisa que te chega e que te dá jeito, não é? Que te dá jeito, que tu podes integrar e que te dá jeito, não é? E eu a reconhecer que também algumas coisas tuas me dão jeito, não é? Porque me lembram que às vezes essa capacidade de foco e de tu estares um tempo nesse canal mais estreito, porque há ali umas coisas que tu queres definir e que não podes estar a confundir com mais nada, também me dá muito jeito a mim. Acho lindo, obrigada Maria Alcina, muito Obrigada obrigada. eu, querida. Vamos Acho falando. que a tua ideia de fazer estas conversas com muitas pessoas é um dos mecanismos importantes para a tal transição que nós queremos fazer para a sociedade do cuidado. É por aqui. Parabéns e obrigada.